Boa noite, pessoal. Então, bem-vindos então a mais uma etapa desse ensino, né? Gostaria de parabenizar todos vocês que continuam estudando, continuam na luta, apesar das dificuldades, né? A gente sabe que é um momento difícil, que a gente gostaria de estar em sala de aula também, e vocês principalmente, né? Acho que vão sair perdendo muito mais do que nós, né? Enquanto professores, porque esse ano não vai se repetir, então é um momento bem complicado. Mas enfim, parabenizar pela persistência, né? A vocês que estão continuando, eu sei que são poucos, né? Mas estão ali resistentes. E logo mais eu estarei disponibilizando as médias de vocês, que não tem segredo, né? Então, as duas alunas, a Rosilda e a, Zilma, né? Que já fizeram, então terão a nota máxima, né? Sempre muito bem dedicadas. Gostaria de deixar aqui os meus parabéns, né? E seguimos adiante. Hoje eu queria. Então, hoje a gente está iniciando o terceiro bimestre, conteúdos do terceiro bimestre. Aí eu vou fazer esse videozinho aqui bem curtinho e vou tentar fazer toda semana também para explicar, né, os conteúdos e também tá dando continuidade a esse canal de comunicação com vocês. Não é todo mundo que tem acesso, mas já que vocês têm esse acesso, então vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai tratar então do feudalismo. O feudalismo é um nome que se dá num período da história pós-queda do Império Romano. É claro que eu gostaria de estar trabalhando com vocês sobre Roma e o Império Romano em sala de aula, mas infelizmente isso não foi possível, porque é um conteúdo muito interessante e que influenciou muito, né, a sociedade ocidental, e nós somos oriundos, né, da sociedade ocidental. E aí o Império Romano, então, ele durou ali mais de 1000 anos. Ele teve duas fases, né? Uma fase de auge, né? De grandes conquistas, e depois ele teve uma fase de baixas, aonde que ele sofreu muitas invasões de povos de outros locais, de outras regiões, que acabou enfraquecendo o Império Romano, até que ele chegou a seu fim. Os povos que não moravam, que não estavam localizados no território do Império Romano, eram chamados de bárbaros. Por que ele chamava esses povos de bárbaros? Porque eles diziam que esses povos não tinham os mesmos costumes que os romanos. Portanto, eram considerados como bárbaro, até uma palavra assim, meio que pejorativa, né, dizendo que eles não eram civilizados, certo? E aí então, basicamente o feudalismo ele é a troca de um momento mais urbano para um momento mais rural. Então, durante o Império Romano tinha-se comércio, tinha-se funcionava toda a cidade, né? As pessoas frequentavam a cidade, mas com o feudalismo vai ter o inverso. Então, as pessoas vão sair da cidade e vão ir mais para o campo. Vai ter um processo de ruralização, certo? Então, dando seguimento aqui, era a ruralização da economia. A gente sabe diferenciar essa forma de organização comercial, né? Na cidade é o comércio, a organização comercial. Lá no sítio, né, Itaquiraí representa muito bem essas duas coisas. E é bem fácil da gente entender essa diferença, né? Inclusive Itaquiraí, ela tem mais pessoas no sítio do que na cidade, né? Funciona o comércio, mas funciona mais o sítio, mais o campo do que a cidade. Itaquiraí é uma das cidades que funciona dos dois jeitos, mais o campo do que a cidade. Então a gente entende esse processo, mais rural do que urbano. Esse era o feudalismo. Formava-se as pequenas vilas. Aí muda-se também as relações. Então eu coloquei no texto as palavras em negrito para vocês perceber aonde que
que elas são mais fortes, onde que elas tiveram um significado importante durante o feudalismo. Então a gente vai colocar escravos e plebeus, né? Os plebeus. Quem eram os plebeus, né? Que eram as pessoas que tinham maior poder aquisitivo. Os escravos eram escravos, né? O próprio nome já diz. Os servos, então já era outra categoria. Então, tinha quem servia e tinha quem mandava. Para a gente resumir, quem servia era como se fosse predestinado a servir, e quem mandava era predestinado a mandar. Isso tudo era justificado e fundamentado pela igreja. Na igreja, era a igreja, né, católica na época. Então, ela dizia que era o destino das pessoas de ter nascido servo ou escravo. E o rei era rei porque era a vontade de Deus. Então a gente tem que entender esse poder da igreja. A igreja nessa época foi a instituição mais poderosa do período do feudalismo ou da Idade Média também, certo? Então ela funcionava por meio do clero, né? O clero era o grupo, né, de religiosos, de padres e papas que tomavam muitas decisões nessa época, certo? Mas a gente vai trabalhar, vai ter um momento que a gente vai falar só sobre o poder da Igreja Católica no mundo feudal. E agora aqui então, o que a gente vai ter? Como que surgiu esse poder da Igreja Católica? Então, para a história, né, religiosa, teve, né, um momento que surgiu, né, Jesus Cristo, né, durante o período do Império Romano, que contestava o poder dos reis, porque os reis na época dos romanos eram considerados como representantes de Deus na Terra, para a gente resumir o assunto. Então Jesus veio com uma nova abordagem, né? Jesus disse que esses romanos não eram representantes de Deus, eles eram falsos, né? Então alguém chega do nada, né, e começa, né, a provocar o poder estabelecido na época. E aí não deu outro, né? Então Jesus foi perseguido e foi crucificado, né? Como vocês já sabem dessa história. Mas quando Jesus foi crucificado, ele deixou muitos seguidores, né? Ele deixou muitos seguidores. Daí os cristãos foram crescendo e se ampliando cada vez mais. Aí, um determinado momento, quando o Império Romano não conseguiu mais conter o avanço do crescimento dos cristãos, então ele transformou o cristianismo na religião oficial. E a partir desse momento se inverte a lógica. Quando Jesus foi crucificado, ele foi morto, ele foi perseguido, os seus seguidores também foram mortos e foram perseguidos. Agora é o inverso. Agora quem não é cristão ou católico, né? Aí era perseguido e jogado na fogueira. Então aí, por isso que o catolicismo cresceu tanto no Ocidente, como ele é hoje e como ele foi naquela época. Porque ou você era cristão, né, católico, apostólico romano, ou você poderia ser perseguido, ser acusado de pagão e poderia inclusive ir até para a fogueira. Aí, nesse contexto, então, aí surge o feudalismo, né? O feudalismo, a economia rural, que coloca as pessoas em patamares de organização social. Aquele que manda mais, aquele que manda um pouco menos e aquele que não manda nada, que só obedece. Até por isso que tem essa palavra, né? O servo, nasci para servir, né? Então, eu sou um servo, eu tenho que entender o meu destino. Eu nasci para servir. Era essa a ideia que eles disseminavam na época, certo? E aí, com o tempo, né, o feudalismo vai perdendo poder e vai surgindo, então, o renascimento comercial. Mas daí isso também já é um outro assunto, certo? Beleza, então, pessoal. Por hoje seria isso. Boa noite. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, certo? Até mais.